Sejam bem-vindos, então, a esse curso de formação de pós-graduandos. Vocês devem estar perguntando, gente, por que é que eu estou num curso de pós-graduação e me inscrevi num curso adicional de formação para pós-graduação? O que acontece é o seguinte, durante o curso de pós-graduação, nós temos trabalhos para ler, nós temos dissertações e teses para fazer, nós temos as diversas áreas e matérias e os créditos para cumprir. E, às vezes, ainda temos uma pandemia no meio do caminho. Isso não é sempre, mas, às vezes, nós somos defrontados com isso. E uma série de questões ficam pelo caminho. Quais são essas questões? A pós-graduação, o curso de pós-graduação, é um curso de formação intelectual que dá várias possibilidades de participação. Uma delas é o fato de você poder ser contratado em uma universidade como professor. O fato de você poder ser contratado em uma unidade de classe, uma associação de classe, para ser professor especialista. Você pode ser contratado como pesquisador em centros de pesquisa, você pode ir para o exterior, você pode ser professor de cursos de pós-graduação, você pode ser coordenador de cursos de graduação, de cursos de pós-graduação, coordenador ou presidente de agências de fomento, presidentes de empresas, divulgador de pesquisas. Então, existe uma infinidade de possibilidades que nós podemos assumir quando nós temos a nossa formação com a pós-graduação. Nós temos, inclusive, diversas formas diferentes de pós-graduação. E, muitas vezes, nós nos surpreendemos em concursos onde os alunos, os candidatos, não sabem descrever quais são os tipos de pós-graduação existentes no país. O que é um curso de pós-graduação lato sensu e aqui ele dá direito? O que é um curso de pós-graduação stricto sensu e aqui ele dá direito? A quais vagas eu posso concorrer? Quais situações eu posso me inscrever partindo do curso que eu tenho, da formação que eu tenho? Como eleger um curso de pós-graduação? Como me preparar para um concurso? Como saber as vantagens, as desvantagens e o que esperam de mim as instituições que abrem os concursos? Muitas vezes nós nos deparamos também com as seguintes situações. O aluno, ele vai para uma instituição para prestar um concurso e não se enquadra no perfil porque não sabe o que a instituição espera. Ou então, ele se depara com um edital de um concurso e fala, gente, mas eu não tenho nada disso. Eu passei 5 anos da minha vida em pós-graduação, 2 anos no mestrado, 3 anos no doutorado, e eu não tenho nada disso no meu currículo. Ou seja, eu estou fora da concorrência de qualquer um desses âmbitos. Então, essa é uma introdução do que nós vamos discutir aqui. Nós vamos discutir a carreira no exterior, nós vamos discutir se eu estou, durante meu curso de pós-graduação, me preparando para aquilo que eu escolhi, porque existe uma diversidade de lugares para onde eu quero ir. Então, nós temos alunos de pós-graduação que relatam desde o início que querem fazer pós-graduação porque querem ser professores de um curso de pós-graduação de renome, mas também querem ter uma clínica, ter um hospital. A formação dessa pessoa é outra. Nós temos pessoas que já dizem, eu quero trabalhar na indústria, a formação é outra. Eu quero ser exclusivamente um pesquisador, a formação é outra. Eu quero ser um professor da graduação, a formação é outra. Eu quero ser um professor com foco na pós-graduação, a formação é outra. Vejam, muitas possibilidades de execução do cargo, que durante o curso de pós-graduação você vai ter que traçar o seu caminho para alcançar o seu objetivo. Muito diferente do que acontece na graduação. Qual é o objetivo do curso de graduação da odontologia? Formar cirurgiões dentistas clínico geral. É uma única possibilidade. A pós-graduação são diversas possibilidades. E qual é o grande problema que nós temos? Nem mesmo na graduação você tem um professor que segura na sua mão e diz exatamente o que você tem que fazer. Você tem um laboratório com professores, instrutores, mas quem faz a prática é você.
e você recebe uma nota e uma quantidade de treinamento e uma autorização de aptidão, que é o que você tem numa prova prática ou numa prova teórica. Então, nem na graduação nós temos isso, mas existe uma condição comum de todos os cursos de pós-graduação do Brasil, da América Latina, da América do Norte, da Europa, em que parece que há uma inversão. Os alunos, eles entram no curso de pós-graduação e esperam que alguma coisa seja feita por eles. Isso nós observamos quando? Quando, de repente, quebra um aparelho no laboratório e o aluno fala, não vou fazer o meu projeto porque o equipamento X está quebrado. Ou então, eu não vou entregar o meu artigo científico porque eu tive uma pandemia. O que nós queremos dizer com isso? Toda vez que o aluno cai nesse erro, um erro comum, e não é orientado que isso é um erro, ele corre o risco de completar o seu curso de pós-graduação e chegar no momento final, que é o momento de inscrever-se no seu concurso ou no seu objetivo final e não ter as exigências necessárias para esse concurso. Porque diferente da graduação, onde a formação de um clínico geral é ter tirado 7 em anatomia, 7 em anestésio, 7 em clínica integrada, 7 em prótese fixa, na pós-graduação não há isso. Você defende a sua tese e você segue a sua carreira. Os consultórios odontológicos, eles têm um perfil. Contrata-se especialista aqui, especialista ali, o clínico geral. Um pós-graduando, um doutor, ele tem outros campos de atuação. Ele não vai receber necessariamente um paciente para ele atender, ele vai receber um desafio. Quer ser o coordenador da minha universidade? Quer ser contratado como professor na minha universidade? Quer dirigir a pós-graduação da minha universidade? Quer ser o diretor do meu centro de pesquisa? Quer ser o sênior do meu centro de pesquisa nos Estados Unidos, no Canadá, etc.? Tem condição de coordenar pós-graduandos no exterior? E isso não é um conjunto de disciplinas que nos dá a característica. É por isso que a partir do momento que nós entramos no curso de pós-graduação, nós temos que ter créditos mínimos, onde quais são os créditos mínimos? A sua dissertação ou tese, os seus créditos de aula e a carreira individual que você traçou, sabendo onde você quer chegar. E esse é o ponto. Também é comum pessoas procurarem os cursos de pós-graduação, principalmente os particulares, os privados, acreditando que serão professores. Isso não é verdade. Quem já cursou um curso de pós-graduação sabe disso. É muito comum, nesses cursos privados, eles colocarem um nome mestrado por uma autorização legal, mas o número de horas ser muito inferior ao que se exige de um mestre para se passar em um concurso. E aí que nós caímos nas diversas arapucas, e a gente sempre cai em arapuca, né, da vida. Por exemplo, uma arapuca comum. Todo mundo quer tomar vitamina D, mas não se conta que se não tomar magnésio junto, a vitamina D não vai fazer efeito. E aí todo mundo comprando vitamina D e fazendo os exames e a vitamina D não fazendo efeito. Ou você toma a vitamina D e você não sabe que você tem que tomar sol, senão a vitamina D não vai fazer efeito. Ou a Mariana, que tem 40 quilos, acreditar que eu vou tomar a mesma quantidade de vitamina D que a Mariana e vai fazer o mesmo efeito para mim, sabendo que a minha camada de gordura impede que o sol faça efeito no processamento dessa vitamina D e eu vou estar sempre em descrédito. Então, a proporção é essa, nós somos enganados. Às vezes, pelo farmacêutico, compra essa vitamina que ela vai fazer efeito para você. E é isso que nos acontece com as revistas predatórias. Revistas predatórias. O que nós mais ouvimos quando nós estamos no curso de pós-graduação? Publique seu trabalho porque seu trabalho é importante. E aí, nós da odontologia publicamos 25 trabalhos
para ter direito a uma bolsa de pós-doutoramento na FAPESP, onde 5 nós obrigatoriamente temos que ser o primeiro autor, e uma pessoa da genética publica 5 somente, onde 3 ele é o primeiro autor, e ele tem a bolsa da FAPESP. Por que isso acontece? Porque outras coisas são levadas em consideração. Sejam bem-vindos a esse curso, onde nós discutiremos todas as coisas que serão levadas em consideração. Bem-vindo a todos. Me interrompam, por favor, a todo momento, para que, como nós somos uma turma pequena e nós primamos por uma turma pequena, é para que essa turma receba efetivamente essa formação. Então, eu já informo vocês que as nossas aulas, embora tenha descrito 2 horas de curso, vocês vão estar com os professores. Quem são os professores? Eu, a professora Mariana, a professora Ana Beatriz e o professor André, que vamos falar cada um de uma área especificamente. Nós vamos conversar com vocês por 45 minutos. Calma, não comemorem. Eu sei que está no nosso inconsciente coletivo, oba, tem 2 horas, mas nós teremos só 45 minutos. Não, nós teremos 2 horas, só que vocês vão ter 1 hora e 15 minutos para processar essas informações. Como é o processamento? Através de meditação, através de reflexão da sua vida, através de leituras de artigos, através de um filme que a gente indique. Que horas? A hora que você quiser. Nós já sabemos também que grandes ideias são dadas em poucas palavras. Então, esse curso tem duração de 2 horas, vocês receberão certificado por 2 horas, mas o que vocês vão fazer se nós ficarmos aqui 2 horas falando? Neurocientificamente, nós também sabemos que após 45 minutos, uma pessoa falando, acabou. Com exceção, se você estiver apaixonado, porque aí são outras ligações neurais que se fazem para que se mantenha a nossa atenção. Então, isso é científico. Se você estiver apaixonado, você fica 2 horas, 3 horas, 4 horas ouvindo aquela pessoa e quando ela fala que ela vai embora, você fica triste. Se trata-se de uma condição de aprendizado, 45 minutos precisa de uma interrupção. Isso é um dado científico. Então, eu gostaria de saber se todos estão em concordância com isso. Vocês têm o direito a 30% de ausência nas nossas aulas, para terem direito ao certificado do Apolo, e eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade com a mesma intenção de coração quando nós, eu, professora Mariana, Ana Beatriz e André, preparamos essas pautas para discutir com vocês. Muito bem. A primeira aula minha, né, a primeira coisa que a gente deve discutir. Vocês já ouviram falar que todos os caminhos levam a Roma? Vocês já ouviram isso? Todos os caminhos levam a Roma. Historicamente, quem desenvolveu a geografia, o correio e a comunicação foram os romanos. De forma que até hoje nós utilizamos 2.000 anos depois, 3.000 anos depois, nós utilizamos as estratégias romanas para fazer comunicação. O correio ainda é utilizado para entregas até hoje. O sistema de correios foi desenvolvido pelos romanos. As estratégias de ensino foi desenvolvido pelos atenienses, gregos e estimulada pelos romanos, que é o projeto de internacionalização. Então, isso que a gente pede para vocês fazerem, gente, vamos fazer internacionalização. São Paulo apóstolo, foi o idealizador. Então, nós temos hoje o cristianismo, que é uma religião, uma filosofia, uma cultura. Nós temos o cristianismo, porque São Paulo, apóstolo, desenvolveu a estratégia de comunicação através da internacionalização. Por 2 motivos. O primeiro, escrevendo cartas. Todo mundo já deve ter ouvido falar. Carta aos Hebreus, carta aos Timóteos, cartas. Então, através de cartas e através da presença física, porque existia um momento em que as cartas de São Paulo não eram suficientes para convencer aquele grupo, aquela população
científica e filosófica do que deveria ser feito. Então, ele viajava, ele fazia a internacionalização presencial. Como é o modelo científico hoje? Cartas, as revistas, cartas através de publicações com método e os nossos short communications, que são as nossas cartas. É o modelo paulino. Além disso, a gente promove a internacionalização física, que é a sua presença física, é o seu contato físico, que a pandemia está nos afastando momentaneamente, mas nós temos aqui um contato por olhar. Se nós não tivéssemos a obrigatoriedade de estarmos presentes, não tenha dúvida, eu estaria de pijama e eu estaria aqui com um copo de café, um copo de chá, etc. Toda vez que você se prepara para um evento, seja ele online, onde você arruma o seu cabelo, onde você prepara a sua cadeira, existe um nível de entrega celular maior para o objetivo que você está indo, e era isso que São Paulo fazia, internacionalização presencial. Vamos lá, vocês estão em qual universidade? Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo, por que será que recebeu esse nome? Porque São Paulo é o protetor dos intelectuais. Então, os intelectuais têm um santo protetor, assim como Santa Polônia é a santa dos dentistas, etc. Santa Rita é a protetora dos músicos, né? Então, São Paulo é o santo protetor dos intelectuais. Por quê? Porque foi ele quem desenvolveu o melhor método científico já feito até hoje. Correios, cartas e comunicações e a presença na internacionalização. A título de comunicação, São Paulo fez um caminho de internacionalização de 840 mil quilômetros a pé, às vezes de barco, na sandália. Muito bem. E a gente, para ir para São Paulo, né, pensa aí daqui, da minha cidade para São Paulo a pé, é uma coisa que eu preciso realmente de outra vida para pensar em fazer isso. Não à toa, São Paulo era um atleta. São Paulo era um atleta. Corredor de bigas. É por isso que todo o campus da Universidade de São Paulo, centralmente, nós temos um campo de esportes, uma pista de corrida, porque tudo o que foi historicamente desenhado como importância está na Universidade de São Paulo. Vocês sabiam disso ou não? Então, muito antes das pesquisas em esporte, treino de saúde, ser instituído em artigos científicos como importância para o nosso desenvolvimento intelectual, o campus da Universidade de São Paulo já tinha isso como norma, porque é o modelo paulino de desenvolvimento intelectual. Muito bem. Qual é o grande problema quando nós estamos no pós-graduação? Muitas pessoas vêm fazer um curso de pós-graduação sabendo exatamente onde quer chegar. E nós damos esse nome de maturidade. Fulano já tem maturidade para saber isso, ou maturidade para fazer aquilo. Nem todo mundo é obrigado a ter maturidade. Então, nós desenvolvemos uma estratégia para promover, ou talvez colaborar, com a maturidade no encontro das suas expectativas. Para que o nosso curso flua bem, seria interessante que, a partir desses 45 minutos de aula, vocês saibam o que exatamente vocês querem fazer. Então, temos aqui, Mariana quer ser professora da Universidade de São Paulo. Jason quer ser diretor de um hospital, e nesse hospital onde ele vai dirigir, vai ser um hospital-escola, e ele vai ser o diretor científico. André quer ter outro hospital de outra área, viu, André? Para não ter concorrência. Outro hospital. O Ian decidiu que quer ser um pesquisador em outro país. O Felipe decidiu que vai cuidar de toda a região norte e nordeste em pós-graduação. Ele vai ser o coordenador social e de pesquisa daquela área. E assim, gente, eu estou fazendo algumas ideias e colocando para vocês qual seria o objetivo de vocês. Então, a primeira parte dessa nossa semana seria uma busca. Será que eu tenho ideia do que eu quero fazer?
E calma, você não precisa ter uma ideia final, porque a cada mês você vai descobrir possibilidades que você não sabia que existia. Então, sonhe alto, pense alto, por dois motivos. Primeiro, porque é possível. Depois, porque durante a escalada você vai encontrar possibilidades incríveis. Vocês sabendo ou tendo uma ideia de onde vocês querem chegar, a gente pode fazer uma ideia do que a gente pode fazer de treinamento. Quando você diz, nós temos aí um grupo de pesquisa que já ouviu isso várias vezes, e quando a pessoa chega, a primeira coisa que nós dizemos, um dos primeiros passos, você não é obrigado a pesquisar para sempre aquilo que te deu a oportunidade de pesquisar um dia. Ou seja, se você fizer mestrado em materiais dentários, você pode ser professor de cirurgia? Sim, você pode ser professor de cirurgia. Como? Você vai ter que procurar uma formação paralela de cirurgia se você morar no estado onde só tenha pós-graduação em materiais dentários. Se você fizer mestrado em cirurgia e teu sonho for materiais dentários, você vai ter que fazer uma formação paralela e ter essa formação paralela e ter a comprovação disso. Como se faz comprovação? Comprovação se faz em revistas com JCR. Professora, mas por que essa chatice de JCR? Professora, você não me conhece? Eu te conheço, Felipe. Eu te conheço, Simone. E digo para essa tela, se eu tivesse uma universidade, eu contrataria todos agora. Porque eu conheço vocês. Mas onde vocês vão, as pessoas não os conhecem. E as revistas com JCR, elas têm um padrão de revisão por pares, sigilosa, que você só é aprovado se o negócio estiver bom. Então, quando você apresenta uma revista com JCR, é indiscutível. Você é autor, você teve uma participação. Nós conhecemos recentemente um colega que tinha lá, acho que ele tinha doutorado e tinha 175 artigos publicados. Tinha 4 anos de doutorado com 170. Aí começou um burburinho, não, colocaram o nome dele porque ele era amigo, papapá. Gente, 5 vezes você coloca o nome do colega porque ele é seu amigo. 10 vezes, você coloca também, vai, você é muito amigo. 175 vezes, não, o rapaz fez. Ele fez. Se ele não fez, ele pelo menos leu todos para poder prestar o concurso. Então, existem méritos que são indiscutíveis. Se você é o primeiro autor, isso é indiscutível. Se você está num grupo de pesquisa respeitado, isso também é indiscutível, porque a primeira coisa que um grupo de pesquisa respeitado faz é pedir para a pessoa sair se ela não se comporta bem. Então, são muitos índices que são avaliados. E por que, professora, que não pode ser qualquer artigo? Porque, voltando lá, o que são as revistas predatórias? As revistas predatórias são aquelas que seduzem as pessoas que não têm todas as informações da formação de um pós-graduando e fala, manda para cá, eu vou publicar seu artigo, você me paga só $1.000 e publica sem a revisão por pares. Então, publica com erros. E, às vezes, o artigo está até muito bom. Mas a pessoa nem tentou a outra revista, porque ela não sabia que existia a tal da revista predatória. Ela não sabia. E aí, depois ela ainda tem que provar, quando ela entra num grande grupo, assim, olha, eu te juro, eu não sabia. Entenderam? Então, é por isso que a gente tem esse curso de formação. Porque tem muitas das coisas que a gente vai conversar aqui que não dá tempo de falar, do orientador falar, etc. Embora todos eles saibam. Combinado, gente? Então, primeira coisa, para onde eu quero ir? Se você quiser concluir o pós-graduação na USP e ser respeitado como pós-graduando da USP, você tem que ter 2 artigos publicados como primeiro autor com JCR, 2. Porque qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, que observar
o seu currículo sem essa publicação, ele vai primeiro pensar, caramba, ele teve a USP, ele teve orientador, ele teve laboratórios à disposição, ele não publicou. Será que ele foi aquele aluno que só ia em festa e aí deixaram ele defender para ele sair logo? Será que ele foi aquele aluno da margem para o... Será que foi? Será que foi? Então, gente, não tem discussão. Vocês não precisam publicar para o programa de pós-graduação. E sempre existiu isso, eu acho que eu... gente, agora eu sou coordenadora da pós-graduação, eu sinto muito, né? Mas a gente vai discutir essas coisas, porque às vezes as pessoas pensam, será que eu preciso publicar? Será que o programa quer que eu publique? Gente, eu conto para vocês, esse programa tem décadas. Se você não publicar um artigo, olha, não é você que vai afundar o programa. Não é você. A questão é que se você não publicar o seu artigo, você não vai ter chance. E o que mais conta para um programa de pós-graduação e para um orientador, no meu caso, é que você tenha emprego. E a tua moeda de emprego, a gente não consegue provar o que a gente é num concurso de 4 dias. Não consegue. Porque se você for ótimo em teatro, você dá uma super aula. Mas a história que você carrega consegue provar o que você é. Combinado, gente? Então, até aqui, nós estamos entendidos? Tarefa. Traga o que você espera da sua formação. Outra coisa, não precisa pôr no grupo, não, tá? Não precisa pôr no grupo. Você manda para mim, manda para Mariana, porque às vezes você não quer que teu colega saiba, não tem problema nenhum, às vezes você tem vergonha. Eu dei essa aula há um tempo atrás. E aí eu perguntei para o meu aluno, meu orientado, né, lá da UFMG, fulano, onde você quer chegar? E ele falou assim, olha, eu quero ser a maior sumidade dessa área no mundo. Como eu já conheço ele, eu não duvidei, eu só falei assim, meu Deus, como é que eu vou colaborar com isso? Gente, em 1 ano e 3 meses, ele já passou quase todos os pesquisadores brasileiros da área. Com um foco tão impecável, mas tão impecável que é assustador. E eu já abri o jogo com ele, assim, olha, realmente, cientificamente, eu não sei se eu posso colaborar com você, mas dos caminhos para você ir fazer seu doutorado na Harvard, etc., eu vou abrir todos. De forma que depois de 1 ano, eu não tenho a menor dúvida, que naquela área onde ele caminha, porque a gente vê diariamente, né? Eu falei para ele um determinado, você não tem oportunidade de conhecer ele, eu falei para ele, olha, isso aqui, e o pessoal que trabalha comigo sabe que o meu prazo é apertado, não é? Meu prazo é apertado. Se você tem pós-doc, você tem 1 semana, se você tem doutorado, você tem 15 dias, se você tem mestrado, você tem 1 mês, se você tem IC, dependendo de onde você já falou que você quer chegar, então o nosso prazo é apertado. Eu dei 3 meses para ele, 3 dias ele fez o negócio. Porque ele está com foco há muito tempo, ele não decidiu isso agora. Faz tempo que ele decidiu. Faz tempo que ele vem trabalhando. Ele entrou no mestrado agora, mas faz tempo que ele decidiu isso. Então, ele já tem um monte de coisa pronta. Isso para dizer para vocês que não importa onde você quer chegar, você chega. Então, se você colocar a meta agora, talvez te ajude, sabendo que a meta não é fixa. Tudo bem? O que eu espero desse grupo? Todos vocês querem ser professores ou não necessariamente? Quem quer ser professor, levanta a mão. Todo mundo quer ser professor da graduação? Da pós-graduação? Quem quer fazer carreira internacional, levanta a mão. Carreira internacional. Quando você não sabe onde você quer chegar, a melhor coisa a fazer é colocar o sarrafo alto. Então, por exemplo, quando lá a Mariana, a Ana Beatriz, né, a Denise, minhas antigas alunas falavam assim, eu quero ser professora. Daí eu falei assim, de onde? Qualquer lugar. Daí, assim, qualquer lugar, eu vou te preparar para ser professora da USP.
Porque aí é certeza que você vai passar. Certo? Não precisa ser. Eu tive um aluno maravilhoso que falou assim: olha, o que você quer ser? Eu falei, olha, eu amo dar aula, eu quero ser professor. E eu já defini uma escola federal que tenha praia. A definição dele. Preparamos o currículo dele. Resultado, ele foi gostando do negócio, gostando, e está até aumentando o currículo para participar de outras coisas. É a definição, cada um tem uma definição. Outra coisa, para a gente quase encerrar a nossa reunião. Gostaria de saber quais são as expectativas de vocês a partir do curso, se a proposta que nós fizemos tende a satisfazer o que vocês procuram.